Como é que você vê hoje a atuação do ministro Alexandre de Moraes? Você acha que ele cumpre a Constituição? Você acha que ele não está extrapolando, não está entrando em outros poderes e atrapalhando um pouco o desenvolver do nosso país? Qual que é a sua opinião a respeito do trabalho dele no STF? Bom, tem dois aspectos, né? Tem um aspecto em que o STF tem feito o papel do legislativo, porque o legislativo se acovarda permanentemente. Quando existe um tema que divide opiniões no país, o Congresso Nacional joga para baixo do tapete. Foi assim com a questão do aborto, foi assim com a questão de fetos com defeitos, foi assim na questão da cannabis para uso medicinal. Então, o Congresso brasileiro, de um tempo para cá, tem um perfil muito acovardado. Tem medo de tomar lado, de tomar posição. E o Supremo acaba ocupando essa lacuna que pertence ao Legislativo. Mas decisões que precisavam ser tomadas e o Supremo toma. Isso é claro, já há aí uma dezena de decisões do Supremo em decorrência da omissão, da covardia do Congresso Nacional. Mas em relação ao IOF, o Supremo tomou uma decisão. No caso, o Supremo não, o Legislativo tomou uma decisão para realmente barrar esse aumento do IOF, né? Contrariando talvez o que o governo queria que fosse dele. De repente, aí o STF entra numa decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, diga-se de passagem, então, primeiro de conciliação, que não existe na Constituição Federal conciliação nesse sentido. Ou é ou não é, ou é legislativo ou é executivo, ou é legislativo ou executivo que tem que decidir. Você não acha que, pelo menos nesse aspecto, ele realmente interferiu diretamente nos poderes? Olha, o que precisa ficar claro é um pouquinho atrás, né? O atual governo propôs isentar do imposto de renda quem ganha até R$5.000. Isso vai tirar alguns bilhões do cofre do governo federal. E o governo pretende repor essa grana com essa majoração do IOF. Então é preciso entender politicamente se isso é correto ou não. Hoje só está isento do imposto de renda, se eu não estiver equivocado, quem ganha algo em torno de R$2.800. E a atual gestão quer ampliar até R$5.000 e reduzir a margem de 5.001 até 7.000. Então, haverá perda de arrecadação. E o governo, para compensar essa perda, está fazendo uma taxação sobre a movimentação financeira, que é o IOF, principalmente quem viaja ao exterior, vai para a Europa, França, Inglaterra, né? Estados Unidos, que vai pagar um pouquinho mais de IOF para compensar essa base da pirâmide aqui empobrecida, que deixaria aí R$400 a R$600 todo mês de ser pago ao leão. Ficaria essa grana toda no bolso do trabalhador. Se você multiplicar isso por 12, por 13, dá algo em torno de R$5.000 de ganho por ano. Então, para compensar essa perda de arrecadação, é que o governo trabalhou o IOF. Concordo com o senhor. Porém, a pergunta que eu fiz é o seguinte: ele interferiu ou não interferiu? Dizendo que é a mesma coisa aqui. Vamos supor, o Mauro Mendes manda para vocês lá um projeto de lei. Vocês vão e vetam e não acatam e acabou. Pronto. Porque vocês são maioria, vocês foram eleitos pelos munícipes para poder realmente representar o povo. E, de repente, não. O governo, como ele não conseguiu vencer lá, independentemente, não sei como que acontece para a votação ser a favor ou contra o governo, aí entra o judiciário com um ministro que não teve voto e toma uma decisão de conciliação e aí depois, posteriormente, não. Vale que o governo realmente... Só nesse sentido que eu estou querendo dizer. Você não acha que ele interferiu diretamente, deputado? Interferiu porque a Constituição permite. Permite? Claro. A Constituição estabelece as prerrogativas das cortes judiciais. Se ela tirar essa prerrogativa, o Supremo não decide mais sobre isso. Durante o Império, nós tivemos uma Constituição de 1824. Essa Constituição deu 4 poderes ao país. Tinha um poder chamado moderador, certo? Uhum. Com o advento da República, esse poder desapareceu de todas as Constituições. Então, as Constituições dão ao Supremo Tribunal Federal a prerrogativa de cuidar da Constituição. O Supremo é o guardião da Constituição. Tá. Se há uma possibilidade de um ministro, de maneira isolada, anular uma decisão do Congresso, o que tem que ser feito? Tirar essa atribuição, anular essa atribuição e deixar como última decisão a decisão do Parlamento.
Eu concordo. Hoje ele tem essa prerrogativa. Mas não consta na Constituição. Consta. Pelo que anulava. Os juristas, não. Inclusive, vários juristas falaram isso. Inclusive, o que está fora agora, o Marco Aurélio de Mello. Mas uma questão que você já respondeu. Vamos passar para frente. Tá, vamos nessa linha ainda. Em relação, por exemplo, a um roubo descarado que aconteceu no INSS. Nenhuma prisão, nenhum mandato de busca e apreensão para aquelas pessoas envolvidas. E essa luta, essa batalha, essa guerra para prender Bolsonaro por uma coisa que aconteceu, ou seja, esquecendo de outras coisas importantes do país, como também cuidar do crime organizado. Não teve um mandato para poder bloquear as contas do crime organizado até agora. E já se bloqueia Pix e tal do filho do ex-presidente da República porque não quer que ele fale com ninguém. Nesse sentido, o senhor acha que também o ministro Moraes está certo? Porque já que é ele que é o presidente, né? O foco só é ele, porque as decisões mais emblemáticas estão sendo através da caneta dele, pesada. Mas ele está vendo só um lado, de destruir um lado político, que é o lado da direita no Brasil. Não sou Bolsonaro, não estou aqui querendo defender Bolsonaro, porque muita gente, quando você fala nesse tema, é bolsonarismo. Não existe bolsonarismo aqui. Existe apenas a condução legal do país. O senhor não acha que, nesse caso do INSS, alguma coisa já deveria ter sido feita com essas pessoas que roubaram os velhinhos e até agora nada? Inclusive, vai ser tirado do seu dinheiro, do imposto que o senhor paga, do meu dinheiro, dos impostos que eu pago, para poder pagar os velhinhos. Como é que o senhor analisa a situação aí, meu querido deputado Wilson Santos? Eu acho assim, historicamente existia uma figura chamada Calabar. Por volta de 1622, 1623, esse cara entrou para a história como um traidor. Esse é o grande risco do Eduardo Bolsonaro. Ficar historicamente carimbado como um traidor da pátria. É alguém que ganhou um mandato por mais de 600 mil paulistas, abandonou o país, foi articular contra o seu país. Hoje ele estimula jogar bomba no Brasil, ele defende aumentar a taxação de 50%, fala mal do país lá fora. Então ele corre o sério risco de virar um Calabar. Não, ele fala mal do Alexandre de Moraes. Vamos deixar os pingos nos is. Ele nunca falou mal do país. Ele nunca falou que o país não presta, que o país não é um país promissor, não é um país que mais vende grãos no mundo. Não. Ele falou, a luta dele é derrubar o grande e poderoso, o dono do Brasil, Alexandre de Moraes. Tem que ficar claro isso. Ele não está falando mal do país. A briga dele é com Alexandre de Moraes. E você acha que, por exemplo, o Congresso acabou de falar no começo que o Congresso está acovardado. O Senado está acovardado. Então, estão tendo todos os... Não consegue encarar o homem. Agora tem que vir uma pessoa de fora, não que o homem quer o mal do país. Não é isso. Ele somente está lutando, logicamente. E para mim, há uma bolha em cima disso, chamado BRICS, porque o presidente Lula, os amantes do presidente Lula, que me desculpem, mas ele sugeriu uma moeda única perante esse povo, o povo está tudo afastando. Está tudo abandonando ele. A Rússia já pulou para trás, o Japão, os Estados Unidos já fez um acordo lá, diminuindo a taxa para 15%, então ele está ficando sozinho nisso aí, vai ficar ele maduro. Aí quem que está afundando o país? Eduardo Bolsonaro ou o nosso querido presidente Lula? Já que quem está fazendo toda a confusão é ele. João, as primeiras pesquisas já apontam que Eduardo Bolsonaro está virando um Calabar. Por quê? Porque uma taxação de 50% vai diminuir a venda dos nossos produtos nos Estados Unidos. O presidente deu 30 dias para se negociar isso aí. E até agora o homem falou que ele é maior que o presidente. O Lula sempre fala que ele é maior que o presidente. Não que estamos discutindo poder, não estamos discutindo hierarquia. Logicamente, para ir de primeiro mundo com os Estados Unidos, não podemos realmente comparar. Mas agora ele tinha que ter mais humildade, se não ele, designar o próprio vice dele, que falou que ele ia voltar à cena do crime, e voltou. Você estava certo, viu, o Alckmin? Ele voltou à cena do crime junto com o senhor. Então o Alckmin poderia ir lá e negociar isso aí. Ou alguns do trade político do Lula. Não precisa ser ele, porque parece que ele e o Trump não vão se entender. Mas ele, em nenhum momento, teve essa humildade, deputada, para poder negociar com o homem essa diminuição da taxação. Isso aí é um problema judiciário, não tem nada a ver com a nossa gestão. Por que ele não faz isso? Por que ele não baixa a bola? Bom, eu não vou entrar nessas paixões, né? Eu não sou de esquerda, não sou de direita, eu não. Deixar bem claro. O que eu quero dizer é o seguinte, que o produtor de frutas do Brasil está desesperado. Concordo. O produtor de alumínio, de ferro, de aço, laranja, de soja. Vendedor de a previsão é que nós percamos até o fim do ano
1.300.000 empregos. E aí? Como é que essas pessoas vão pagar energia, pagar água, a escola do filho? De longe